dia a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite e, ao mesmo tempo, parabenizar aí o professor Miguel Haddad por a oportunidade que nós estamos tendo agora de discutir temas que eu acho que não deveria ser relevante. Eu acho que esse tema só está sendo discutido em função de algo que está acontecendo com a odontologia de uma maneira geral e que é uma situação extremamente triste, com distorções, com inverdades, e que nós estamos aqui hoje para esclarecer, para discutir, na tentativa de fazermos aí um trabalho conjunto para que a gente possa, então, combater essa série de irresponsabilidades e verdades. Então, nós poderíamos estar aqui hoje falando de algo mais produtivo, algumas técnicas, como a endodontia tem hoje, as inovações, materiais, enfim, uma série de outras situações que, infelizmente, ou que, felizmente, poderia acrescentar algo muito mais do que, infelizmente, estar discutindo algo dessa natureza. Mas eu escolhi esse tema, identificação da desinformação na odontologia, frente exatamente a uma série de situações que vêm ocorrendo, vou mostrar algumas aqui para vocês, na tentativa, primeiro, de mostrar que várias das especialidades hoje não funcionam, algumas até com riscos à saúde, riscos bastante graves à saúde, e, em outra situação, desmoralizar, de alguma forma, essas especialidades, e que acaba, de uma maneira geral, refletindo para a odontologia. Mas, sem dúvida alguma, hoje é muito difícil alguém que não usa a rede social. E eu começo falando de rede social para mostrar a quantidade de usuários, especialmente aqui no Brasil, ou cerca de 165 milhões de brasileiros utilizam redes sociais. Isso representa 76% da população brasileira. E é exatamente pelas redes sociais que muitos desses ataques, dessas inverdades, estão sendo introduzidas e atingindo essa população aí extremamente significante. Bom, mas por que as pessoas usam rede social? Elas usam em função, para usar, até mesmo aproveitando o entretenimento, o trabalho, questões do trabalho, questões de educação, enfim, uma série de situações que seria extremamente pertinente de ser utilizado, de ser aproveitado essas ferramentas para uma série de divulgações a respeito de temas também diversos. Se nós pegarmos hoje os aplicativos relacionados à rede social, e vou destacar aqui os dois mais importantes, na minha opinião, que é o Instagram e o TikTok. O Instagram, hoje, ele é responsável por ter aí 122 milhões de usuários. 22 milhões de usuários. O que torna esse aplicativo uma das redes sociais mais populares no Brasil. Em segundo, entra o TikTok, com 82 milhões de usuários. Só esses dois aplicativos reúnem aí, para o mercado, em números, colocam o Brasil como um dos maiores mercados do mundo, tanto para o Instagram quanto para o TikTok. Então, veja a representatividade que nós temos em relação a essa rede social, e é exatamente por meio dessas redes sociais que muitos dos, não sei se eu posso dizer aqui colegas, mas muitos desses artistas, vamos dizer assim, estão manipulando, estão entrando com situações totalmente distorcidas e inverdades, no sentido de denigrir as especialidades e a odontologia de uma maneira geral. Mas por que, então, a pessoa, o próprio profissional, o cirurgião-dentista, usaria uma rede social? Quais as vantagens da rede social? Talvez aqui, se nós listarmos todas elas, a principal seria exatamente o network profissional, que é o que deveria ser feito de uma maneira
assim, mais extensa, mais abrangente, para todos os profissionais, não necessariamente aqueles profissionais da área da odontologia, mas de uma maneira geral para todos os profissionais, no sentido de fazer o quê? Por exemplo, discussão de casos clínicos, mostrar o seu caso clínico, né? Isso sim é um caso clínico que nós podemos observar a qualidade do que a endodontia oferece para o seu paciente. Diferente do que agora o professor Marcelo mostrou há pouco tempo, até usando aí algumas situações, casos clínicos, que eu não sei se dá para chamar de colega ou de profissional. Mas isso é, sim, a endodontia que nós temos hoje, em função de tecnologia, em função de preparo do próprio profissional, de cursos de especialização, com a diferenciação em termos de materiais. Isso é a endodontia atual. E obviamente, dentro dessas discussões de casos, que nós temos aí a oportunidade de fazer a divulgação do trabalho desses profissionais por meio da rede social. Eu estou usando aqui alguns nomes, como, por exemplo, o Dr. Breno. O Dr. Breno, ele é um ex-aluno nosso lá de Ribeirão Preto, ele fez a especialização lá conosco. Então, todos os casos que eu vou mostrar aqui, todas as situações que eu não colocar uma tarjeta, eu conversei antes com o pessoal, e eles falando: Cruz, pelo amor de Deus, você vai mostrar num curso? Eu falei: sim, vou mostrar no curso. Não, se você quiser mostrar numa aula, no seu curso de especialização, em curso que você dá aí paralelo, você pode levar os nossos casos e me mostrar lá quem são. Eu falei: não, mas não é bem isso o motivo, mas eu só pediria a permissão para que mostrasse aqui hoje para vocês algo que é pertinente para a divulgação na rede social. Por exemplo, também orientação a pacientes de colegas, né? O Vinícius Leite também é nosso doutorando lá na FORP USP, dando orientações às pacientes, mostrando situações e esclarecendo para colegas ou mesmo para o clínico geral algumas das particularidades que são feitas para auxiliar em termos de diagnóstico, como resolver problemas de variação anatômica, que é muito comum na área da endodontia, enfim, uma infinidade. Orientação a paciente ainda em colegas. Essa série aí eu peguei do Rafael Camargo. O Rafael Camargo também é doutorando lá na nossa unidade, lá em Ribeirão Preto, filho do professor Maurício Camargo, que mexe com magnificação. Então, ele faz uma série de demonstração aqui, como deve se posicionar diante. Enfim, esse é o objetivo da rede social. Apresentação de equipes, né, ou mesmo de cursos que serão lançados, é isso que deveria estar nas redes sociais. Particularmente com a endodontia, ou mesmo de uma maneira mais abrangente, com a odontologia. Isso faz parte da divulgação, da propaganda, ao ter a oportunidade de mostrar aí os seus casos clínicos, como resolver casos clínicos, a apresentação da sua equipe, né, de cursos futuros que vão ser lançados, enfim, uma infinidade tão grande que esse é o recurso, esse é o benefício da rede social. Atualidades na endodontia, a respeito de o planejamento por meio da tomografia, como usar a tomografia computadorizada, as imagens nas quais nós podemos identificar situações particulares que não são observadas em radiografias, a endodontia guiada, que nós temos usado aí para vários casos de atreziamento, de calcificação de dentes, enfim, uma série de particularidades que a rede social poderia ser usada em benefício do profissional. Até mesmo artigos científicos, mostrando o que acontece hoje em termos de pesquisa, valorizando a endodontia em relação aos resultados positivos que são obtidos, o que nós temos em termos de comparativo de materiais, enfim, é um leque tão grande das possibilidades, das variedades que hoje nós podemos mostrar por meio da rede social e que isso, infelizmente, para alguns está sendo distorcido, infelizmente. Quais as desvantagens? E eu listei aqui, como primeira desvantagem da rede social, a desinformação e fake news, que é o que está acontecendo, particularmente aí com a odontologia e, mais especificamente, pelo que eu tenho percebido, com a endodontia.
Aliás, eu listei 3 especialidades que têm sofrido bastante com as fake news. Sem dúvida nenhuma, na minha percepção, é a endodontia, a dentística e a harmonização facial. São as 3 que estão sendo combatidas aí, estão batendo forte de uma maneira tão mentirosa que às vezes torna-se tão absurdo que muitos dos colegas acabam seguindo a pessoa para dar risada. Até eu estava comentando agora com o professor Marcelo. Esses nossos colegas estão seguindo, até mesmo para dar risada do que está sendo falado, na verdade, ele está incentivando aquela pessoa, está aumentando o número de seguidores, e para o leigo, ele vai ver o número de seguidores e fala, bom, essa pessoa tem tudo isso seguindo ele, essa pessoa deve ser muito boa, né? Então, o que pode ser ridículo, por um lado, para aquelas pessoas esclarecidas, para o leigo, é algo que ele deve ter como referência, sem dúvida alguma. Então, não façam isso, pelo amor de Deus. Não, mas eu acho engraçado, não sigam, pelo amor de Deus. E outra coisa que eu gostaria também de acrescentar é, falando desses seguidores, a importância hoje de vocês estarem aqui. Exatamente para que a gente tenha a oportunidade de esclarecer diversas informações que eu vou mostrar, discutir essas informações, e vocês, num trabalho conjunto, junto com nós professores da Câmara Técnica de Endodontia, juntamente com o CROSP, trabalharmos de uma forma a combater essas fake news. Mas o que são fake news? São informações falsas, apresentadas como notícias legítimas, criadas e compartilhadas com o objetivo de enganar, manipular opiniões ou promover interesse específico. Pode assumir forma de artigos, vídeos, imagens ou, o que anda acontecendo, postagem nas redes sociais. As características das fake news: informações falsas distorcidas, contém dados inventados ou manipulados, geralmente, que eu tenho percebido, são inventados, sem embasamento científico nenhum, tanto é que não tem uma comprovação de um artigo anexo, uma referência bibliográfica que você possa consultar para confirmar o que aquilo está sendo falado. Propósitos enganosos, pode ser criados por obter lucros financeiros, prejudicar a reputação ou gerar desinformação. Agora, ao mesmo tempo que eu vejo essa série de situações, é difícil imaginar o que levaria uma pessoa a fazer um fake news. Qual o objetivo? O que ele quer alcançar com isso? Talvez uma dessas situações, mas qual a vantagem em desenvolver ou fazer um fake news, gravar vídeo, mostrar a cara, falando tamanhos absurdos que nós temos visto por aí. Mas é por meio dessa rede social, exatamente, que não poderia ser diferente, a fake news chegou na odontologia. E chegou de uma maneira extremamente agressiva, o que faz com que nós temos que reunir, discutir, para que a gente possa tomar algum tipo de atitude. Essa primeira situação que eu pus aqui, ele está no Instagram. Essa pessoa, que eu não vou chamar de colega, mas essa pessoa, ela diz o seguinte, que a paciente, e ela está entrevistando a paciente está ao lado dela, a paciente apresentava sinusite, nódulos na tireoide, cistos na mama, e quando ela foi investigar, ela percebeu que o dente 16 estava com o canal tratado. O que ela concluiu? Que o dente com canal libera toxinas que favorecem a inflamação. Eu estou procurando usar as mesmas palavras dela. Inflamação para outras áreas do corpo. Tratamento, ela não teve dúvida. Extração do dente 16. Após a extração, a paciente que dá o relato, a paciente teve mais energia, desapareceu todos os problemas de saúde. Então, quais são os problemas de saúde que ela tinha? Sinusite, desapareceu. Nódulos na tireoide, sumiu. Uma questão mágica. Os médicos não acreditaram, falaram, não é possível, você não tem mais o nódulo.
e cistos na mama. Isso dá uma implicação, isso que é uma sugestão na minha interpretação, quando eu vejo nódulos na tireoide, cistos na mama, algo que possa estar associado a câncer. Talvez seja essa a imagem que eles queiram passar. Então, um dente tratado endodonticamente deve ser feita a sua extração. E a justificativa que o canal libera toxinas e favorece a inflamação, e outros até mesmo falando desse conteúdo bacteriano, eu fico pensando o seguinte: e no caso de uma pulpectomia? No caso de uma pulpectomia, nós tratamos um dente que não tem uma contaminação. Ele vai ser contaminado depois, e aí corre esse risco. Então, para as pessoas mais esclarecidas, a gente coloca de imediato uma dúvida em relação a essas possibilidades que a fake news traz para a sociedade. No entanto, para o leigo, simplesmente olhar a sinusite, nódulos na tireoide, cisto na mama, para ele pode significar outra coisa. Então, talvez a ideia de se extrair um dente com tratamento endodôntico já realizado seria uma opção para evitar uma série de doenças. A mesma pessoa, ainda com outro paciente, diz o seguinte: o paciente apresentava muitas dores no corpo e nas articulações. Essa paciente foi diagnosticada com fibromialgia. Bom, eu gosto um pouco de estudar as diversas doenças, até mesmo para relacioná-las junto no processo de anamnese com o plano de tratamento que eu vou executar. Então, eu conheço um pouco da fibromialgia. A fibromialgia, ela atinge hoje em torno de 2% a 22% da população, especialmente a população feminina. É uma doença que, até o presente momento, não tem causa ainda desvendada, não tem uma causa aparente, e, da mesma maneira, não tem tratamento, ou seja, não tem cura. Mas existe um tratamento paliativo, um tratamento com antidepressivos, não pela paciente, por ter fibromialgia, ter um quadro depressivo, não é isso, é pelo mecanismo de ação de antidepressivos, assim também como é utilizado uma terapia conjunta com anticonvulsivantes, que também é pelo mecanismo de ação, anti-inflamatórios, fisioterapia, enfim, um conjunto multidisciplinar para tratar a fibromialgia. E o que é a fibromialgia? A fibromialgia nada mais é do que uma síndrome que apresenta dores por todo o corpo, especialmente atingindo musculatura. Volto a dizer, ninguém sabe como é causada e não tem tratamento. Tratamento cura, somente o tratamento paliativo. E ela também tinha nevralgia do trigêmeo e vermelhidão no rosto. O rosto dela ficava bastante vermelho. Bom, não teve dúvida. Vamos investigar, a pessoa fala. Tem 2 canais muito doentes. Foi o que ela diz no vídeo. Tem 2 canais muito doentes. Tratamento, extrações dos dentes, que tem canais doentes. Aí eu fico pensando que seria um canal doente. Né? O canal está gripado, o canal... enfim, mas o canal está doente. Após a extração, aí ela relatando, a paciente não falou isso, ela relatando. A paciente não teve mais dor no corpo, sumiu a vermelhidão do rosto e de pequenos nódulos da tireoide, que não constava lá em cima, parou de tomar vários remédios, porque realmente o tratamento paliativo para a fibromialgia é um conjunto de medicações, inclusive o antidepressivo, que parece que ela estava depressiva porque ela estava tendo essa série de problemas, mas não. O antidepressivo é um dos medicamentos para o tratamento conjunto da fibromialgia. Então, a fibromialgia, que é uma síndrome que não tem ainda desvendada a sua causa e não tem cura, basta extrair o dente com canal tratado, que agora ela já sabe qual é a causa e como curar.
É fantástico. Durante a remoção do dente, à medida que se mexia no alvéolo para retirar esse dente, a vermelhidão do rosto do paciente aumentou. Basta mexer no alvéolo, onde o dente estava lá localizado. Aumentou. E assim que tirou, sumiu. Ficou bom. Curou. Mas não curou só um item, curou tudo. E ela nem falou da nevralgia do trigêmeo, que, por sinal, tem a mesma característica de terapêutica para a fibromialgia. É um conjunto de medicações com antidepressivo e com anticonvulsivante. É bárbaro isso. Mas, apesar dessa odontologia biológica, que, como já foi comentado, não é reconhecida pelo CROSP, não é reconhecida pelo Conselho, que insiste em dizer que a endodontia mantém um cadáver dentro do corpo, um cadáver. Por outro lado, a endodontia, por meio de trabalhos científicos, mostra situações de caso clínico, nesse caso aqui especialmente, com 6 canais radiculares, uma reparação tecidual com acompanhamento de anos. A endodontia tem feito a sua parte. Esse cidadão aqui diz o seguinte: quer um conselho de verdade para a sua saúde? Ele é bem incisivo. E é gozado como essas pessoas se vestem, porque quando elas estão mostrando que não é um profissional, ela dá a entender que ele é bem entendido na área. Só que só pelas palavras, só pelo comunicado no qual ele está se fazendo parecer por alguma coisa, você já percebe pelas palavras que ele é totalmente fora do conhecimento, inclusive da língua portuguesa. Então, ele diz o seguinte: quer um conselho de verdade? Ele é bem incisivo. Para a sua saúde, não faça canal. Eu falei, bom, volta a dizer, e vem na minha cabeça, nem pulpectomia? Eu achei que fosse só o dente contaminado que pudesse dar essa série de problemas. Não, mas a pulpectomia também não. Uma indicação protética. Não, não faça isso. Extrai. Quando o dentista sugere para você fazer um canal, e ele está sugerindo que você mantenha uma coisa morta dentro de você. Palavras dele. Ele usou exatamente essas palavras. Você já viu o que isso pode causar a longo prazo? Você tem um cadáver dentro de você? E ele deixa, então, o leigo pensando. O que pode causar? O que a pessoa tem medo? Câncer? Sei lá, se ele está falando, não está especificando, eu acho que pode dar um problema seríssimo. Não faça canal. Você vai estar prejudicando a sua saúde. E ele termina desse jeito o vídeo. Ao mesmo tempo que eu pesquisei no site de busca, um dos melhores que tem, do PubMed, a relação câncer com odontologia e inverti, odontologia e câncer. E eu obtive ali, como está grifado, 59 mil artigos, para ser mais preciso, 59.523. Fiz isso ontem. Até onde eu consegui chegar, não tinha nenhuma relação que a odontologia causa câncer. Então, esses trabalhos estão dizendo o quê? Esses trabalhos estão orientando profissionais de como tratar o paciente quando ele tem determinados tipos de câncer, o paciente quando está submetido a uma quimioterapia ou uma radioterapia, as consequências bucais de um paciente que está em tratamento oncológico, como prevenir determinadas situações, como fazer a profilaxia, o que deve ser receitado para esse paciente, o cuidado com a radiografia, enfim, uma série de trabalhos, mas nenhum deles tem uma relação direta de que algum problema endodôntico causa o câncer. Não tem. Isso que nós estamos falando aqui de revistas, que são revistas diferenciadas, são indexadas, e dentro dessa plataforma, dentro desse site do PubMed, que é um site de busca, nós temos as melhores revistas de odontologia do mundo.
E nenhuma delas tem artigo relacionando odontologia e câncer. Mas esse aqui achou alguma coisa relacionada. Olha o que ele diz. O metal da contenção dentária, quando ele fala metal da contenção dentária, já abrange a parte da ortodontia, já pega para quem faz urgência na endodontia, pegar um dente que foi avulsionado, teve uma contenção ali semirrígida, enfim, ele pega vários ramos da odontologia. Ele diz o seguinte: pode causar mioma, cólica menstrual, síndrome do ovário policístico, infertilidade, TPM, endometriose. Basta você pôr uma contenção de metal na boca. Quando entra nesse tipo de situação para o leigo, é lógico que ele assusta. Um homem, um macho, o chefe de família, olha aquilo lá e fala, infertilidade? Você está louco que eu vou colocar isso na minha boca? A mulher falou, nossa, você sabe que eu coloquei um e eu estou tendo cólica menstrual? Bom, dificilmente não ter. Hã? Então ele põe uma relação, todas possíveis de acontecer com o homem ou com a mulher. E relaciona com o metal da contenção dentária. Justificativa. Os dentes possuem uma conexão com o ovário e com as gônadas. Essa é a justificativa. Eu queria saber onde está isso. Qual é o trabalho que traz isso para nós? Como o professor Marcelo mostrou no primeiro slide dele, tem uma série de relação com os dentes, de órgãos com os dentes, que eu também desconhecia. Não me mostraram isso na minha faculdade. E mesmo hoje, sendo professor, também não chegou nenhuma das informações relacionadas a essa relação órgão e dente. Não tem. E a endodontia continua fazendo o papel dela. E eu fiz questão de colocar esse caso clínico, porque é um caso clínico que foi realizado num curso de especialização. Um ex-aluno nosso fez. E eu só sinto que ele está incompleto, eu falo incompleto porque ele já foi feito há muito tempo, e não é nessa época que ele foi feito, não tinha uma tomografia para mostrar a extensão dessa lesão. E aí vocês percebem que essa rarefação, ela envolve vários dentes, inclusive com afastamento dental, sugestivo de cisto. Nós fizemos a endodontia e esse paciente desapareceu. Assim que nós concluímos, falou-se a respeito da possibilidade de cirurgia e ele, sumiu. No entanto, ele voltou um dia lá na faculdade para fazer algo relacionado que não era nada da endodontia. E assim que nós percebemos, eu falei, escuta, eu só preciso de uma radiografia. Volto a dizer, não tinha tomografia na época. E a hora que nós olhamos a radiografia, desapareceu a rarefação e os dentes estão exatamente já na sua posição original. É milagre da endodontia? Eu não sei, mas eu sei que isso é endodontia. Esse é o trabalho da endodontia. É isso que uma endodontia séria faz. Bom, Cruz, mas você arriscou uma lesão desse tamanho? Não, ele ia fazer a cirurgia. É que ele sumiu. Senão nós teríamos feito a cirurgia. E agora eu não sei se foi bom ele sumir ou não. Porque ficou um caso maravilhoso. Aliás, nessa revista nós publicamos 2 casos. E sabe por que não tem mais casos por aí, na grande maioria das revistas? Porque isso que acontece, de dente com lesão, e faz a preservação e desaparece a rarefação, é a rotina da endodontia. E para a revista não interessa a rotina, interessa as novidades. Senão estaria cheio de casos clínicos, mostrando o antes e o depois. Antes com lesão e depois sem lesão. Isso é endodontia.
Essa moça, ela estava num programa de entrevista. Ela mostra o quadro semelhante ao que o professor Marcelo mostrou, a relação com os diferentes órgãos, e ela disse o seguinte, que os pré-molares superiores e os molares inferiores têm ligação com os pulmões. E isso estava muito próximo da época da Covid, e ela estava justificando. Então, quem tem Covid, examine ali pré-molares superiores e molares inferiores, porque essa é a causa. Eu achei que fosse vírus, mas depois disso eu vi que são dentes que causam a Covid. Às vezes não tem o dente, olha como ela piorou. Às vezes você não tem o dente, não tem o pré-molar superior e nem o molar inferior, que é o que tem relação com os pulmões. Mas tem um implante no lugar. Basta um implante no lugar desses dentes que tem a relação com os pulmões. Mas esse implante está com algum comprometimento, algum sangramento, você tem um risco de ter Covid. Então nós não escapamos, porque sem endodontia tem que extrair. Você extrai, vai pensar em pôr um implante, não pode porque está com Covid. Então faz o quê? Quando a paciente chega para ela, a primeira coisa que ela pergunta é o seguinte, pergunta para o paciente, você já teve Covid? E dependendo da resposta, se não teve, vamos cuidar rapidinho desses dentes. Ela tem a vacina também. Ela previne a Covid. Por que milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro precisou de vacina? Basta extrair esses dentes. Anos e anos de estudo, meses e meses de estudo, na tentativa de fazer uma vacina, a solução. Esse sujeito aqui, isso aqui, já para ampliar para que caminho nós estamos chegando dentro da odontologia com essas fake news, porque isso vai dando aparato, vai dando subsídio para que as pessoas vão ampliando as suas ridicularizações e acabando denegrindo a imagem daqueles profissionais que se dedicam à ciência maravilhosa que é a odontologia. Esse sujeito, ele diz o seguinte, ele mostra aquela foto e fala, vamos debater esse caso aqui. E ele parece assim, bem debochado, ele parece novo, parece bem debochado, aparenta ser novo, não recém-formado, mas novo. E ele diz o seguinte, o que você faria se o primeiro passo se recebesse esse caso aqui no seu consultório? O pessoal deve olhar lá para a imagem. Aí ele diz o seguinte, claro que no meu caso, o primeiro passo foi, e ele dá um sorriso. O que me preocupou é que esse sujeito ele tem 75 mil seguidores. E esses seguidores, eu fico imaginando, será que tem algum paciente dele que depois disso vai lá no consultório? Olha o lado que nós estamos, olha para onde nós estamos levando a odontologia. Nós não estamos levando para a odontologia. Olha onde estão chegando com a ridicularização da odontologia. Isso é extremamente preocupante. Isso traz com que profissionais, cirurgiões dentistas, visam o quê? Dinheiro. Não importa com a sua saúde. Estão mostrando um outro papel do cirurgião dentista que não é cuidar da saúde bucal. É dinheiro que importa. É o que ele mostra. Eu, no meu caso, ele dá um sorriso, foi isso aqui. Aí eu entrei para ver os comentários. Falei, não é possível, não é possível. Os comentários são, pô, você parece um cara legal, eu gosto de você. Me dá umas dicas, eu sou recém-formado, e aí começa. O que você acha que eu devo fazer para ganhar dinheiro? A primeira orientação dele, não faça especialização, muito menos dinheiro. Porque um dia o sujeito vai perder o dente. Se você quer fazer uma especialização, faça de implante. Porque,
Essa é a orientação. Recentemente, nós tivemos um comunicado numa televisão, numa rede de televisão, por uma repórter, que diz o seguinte: a infecção associada ao canal radicular, previamente tratada, pode existir sem sintoma e que os canais radiculares são inerentemente propensos à falha. Imediatamente, isso foi nos Estados Unidos, a INEWS, imediatamente a Associação Americana de Endodontistas se pronunciou. Escuta, para de falar besteira. Venha se retratar agora publicamente, porque isso que você falou não é verdade. Mas a política que nós temos, aliás, que existe nos Estados Unidos, é um pouco diferente da nossa política. Infelizmente, nós estamos hoje dentro de um processo de geração que a gente tem que tomar o máximo de cuidado no que nós falamos. O máximo de cuidado. Por isso que todos aqueles que ridicularizaram a odontologia, que falaram aquele mundo de irresponsabilidades e de besteiras, está com uma tarjeta. Porque senão depois, daqui a pouco, eu sou o vigarista da situação. E aí entra também a odontologia biológica integrativa. A odontologia biológica integrativa, logo de começo, entrou com a propaganda forte a respeito das restaurações de amálgama. Imediatamente o CROSP se manifestou. Primeiro dizendo que a odontologia biológica não é uma especialidade reconhecida. A respeito dos danos que o amálgama pode causar para o paciente, já houve uma manifestação do CFO, do Conselho Federal de Odontologia, e bem como da SBPQO. A SBPQO é o congresso, é o maior congresso brasileiro de pesquisa em odontologia. O maior. E nada se falou a respeito de contaminação ou de restaurações de amálgama causar algum tipo de prejuízo. Assim como algumas instituições estrangeiras também se mostraram dizendo que são unânimes em afirmar que não há evidência científica que comprove qualquer dano da restauração de amálgama. Se bem que, para nós, a restauração de amálgama está ficando um pouco de lado. Né? Praticamente, tem algumas dentais lá na minha cidade que nem vende mais amálgama. Nós estamos na era da resina, mas eles estão batendo no amálgama. Então, a gente fica percebendo, nós temos aí a possibilidade de perceber para que lado tudo isso está levando a odontologia. A imagem na qual nós estamos ali inseridos e o que está acontecendo com a nossa imagem hoje frente a essa minoria de irresponsáveis. Esse cidadão, ele se veste bem, está na cara que ele não é dentista, muito menos médico, ele é algum contratado de alguém, mas ele se veste bem para parecer que ele está numa clínica, uma clínica até bem montada. E ele diz o seguinte: quando tira o siso, no espaço deveria formar osso. Só que, às vezes, não forma. Forma gordura. Aliás, que é bem mais fácil. Ou seja, é o que geralmente acontece. Nessa gordura tem quimiocina, que vai inflamar muito o seu corpo. A quimiocina vai se ligar a vários receptores do seu corpo, esses receptores vão se inflamando, e isso acaba com a sua usina de energia, com a sua mitocôndria. Mitocôndria é que gera energia para o seu corpo inteiro. E se você não tem energia mitocondrial, você acaba tendo fadiga. Ou acaba não tendo energia para se recuperar de outros problemas de saúde. Eu discutindo essa situação agora com o professor Marcelo, lógico que nós chegamos, os caras são espertos. Porque se nós pegarmos aí a grande maioria da população, ele não extrai o central, não extrai, pelo menos não é rotina, um pré-molar ou um molar. O que geralmente acontece, principalmente para o jovem, ali 18, 19, 20 anos, é a extração de siso. E aí,
Quem é que acorda geralmente bem disposto, mas não está cansado no final do dia? Aí ele quer relacionar. Você extraiu o dente? Você está cansado? Foi a extração do siso. Formou gordura. Então, essas situações faz com que hoje, e principalmente nós que estamos aí participando de um conselho de classe, com toda essa movimentação do Conselho Regional de Odontologia, uma movimentação imediata e conjunta. É exatamente isso que nós precisamos. Porque a nossa odontologia, a reputação da nossa odontologia, vem caindo cada vez mais, por mais que isso não seja verdade. Nós precisamos fazer alguma coisa. Isso que eu trouxe não é o que está sendo passado aí na maioria, não. Isso é minoria. É que se eu for trazer tudo o que acontece, eu ia estender demais o tempo. Mas tem de monte. E esses mesmos têm uma série de absurdos. Cada um daqueles que eu mostrei tem uma série de absurdos. Então, aí. Nós vamos chegando para uma situação que aí você vê a harmonização agora íntima. Harmonização íntima. Essa harmonização íntima é aberto o curso para qualquer profissional que tenha uma relação com saúde. Qualquer um. Inclusive, obviamente, o dentista. Aí ele põe um chamativo. O chamativo é aulas práticas com muitos e muitas pacientes modelos. Olha que oportunidade. É fora do comum. Automaticamente, isso acaba desmoralizando a especialidade Odohoff, para quem faz a harmonização orofacial. E aí, esses dois fizeram o seguinte quadro. O paciente queixa-se de dor, ele está com uma luva no rosto. A dentista examina a face do paciente e recomenda fazer um contorno do lábio com ácido hialurônico e botox na testa. Olha, você precisa fazer o teu contorno aqui. Aí o paciente de novo ressalta. Mas, doutora, o problema é a dor de dente. Aí ela fala assim, que é isso? O que é dente? O paciente abre a boca e relata. O problema é aqui, ó. Ela olha e fala, nossa, tua boca está cheia de pus, você precisa de um médico. Comenta ainda, eu sou dentista, que cuida de harmonização facial. Que seja uma brincadeira de um paciente ver esse quadro, porque ele pôs ali, ó, marca o dentista que é assim. É muito constrangedor um paciente, né? Um especialista que faz a harmonização orofacial receber isso de um paciente, mesmo que seja na brincadeira. Não, vou mandar para o meu dentista. Eu adorei isso aqui. Nossa, como é engraçado. É extremamente desconcertante, não tem nada de graça. Isso é o que nós temos em termos de odontologia fake news. Mas a endodontia continua fazendo seu papel. Trouxe mais um caso aqui de uma reabsorção interna perfurante, com uma lesão enorme, que foi feita a endodontia e reparação tecidual. Reparação tecidual. A endodontia continua, firme e forte, fazendo o que ela tem como proposta para realizar. E para finalizar, eu também trouxe um artigo aqui de 2022. Esse artigo foi publicado no International Endodontic Journal, uma das revistas de maior impacto na área de endodontia, junto com o Journal of Endodontics. E ela faz uma análise do impacto da saúde sistêmica nos resultados do tratamento em endodontia.
E o que ela diz? Qual é a conclusão desse artigo? Ela diz o seguinte: fica bem claro que a redução da carga bacteriana dos canais radiculares associada ao uso de bons materiais obturadores, que é o que nós reforçamos aqui, a endodontia bem feita, e a resposta imune do hospedeiro, porque não basta a nossa habilidade, nossa técnica, existe o fator resistência do hospedeiro, são capazes de atuar sobre os micro-organismos residuais dos canais radiculares e favorecer o reparo de lesões periapicais. Por outro lado, também ficou claro que a condição sistêmica do indivíduo pode interferir nesse processo de reparação. E quais são as condições sistêmicas que eles listam? Fatores sistêmicos, como idade, nutrição, estresse, hormônio, fumo, ou ainda as doenças sistêmicas, diabetes, osteoporose, doenças cardiovasculares, o HIV, doenças inflamatórias intestinal, que é justamente o contrário do que nós estamos observando nessas fake news. Não é o dente que vai causar isso, é o contrário. São os problemas de ordem geral do paciente que podem interferir num processo na qual a endodontia está trabalhando para reparar. Então, eu finalizo por aqui, agradeço a presença de vocês, peço a colaboração para que, de forma, num trabalho conjunto, a gente possa aí estar combatendo essas irresponsabilidades, essas fake news, fazendo o quê? Denunciando por meio do Conselho de Odontologia, no contato que tem Fale Conosco, não é isso, Miguel? Fale Conosco, enfim, participem para que a gente possa, o quanto antes, não digo que nós vamos acabar com essas fake news, acho difícil, mas pelo menos trabalhar em pró da orientação, da verdade, do embasamento científico para os nossos pacientes, bem como a população de uma maneira em geral. Muito obrigado.